Quero cumprimentar a todas e todos, seguidores do canal Alvorecer Profético, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já lhes agradeço por estar nos acompanhando, porque este canal tem um propósito específico, estudarmos a palavra de Deus do jeito que ela é. E foi estudando 2 a Pedro, quando nós paramos no capítulo 1, no verso 19, está escrito deste jeito: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Baseado nesse texto, então nasce esse canal Alvorecer Profético, para que nesses últimos dias nós recebamos uma iluminação maior de Deus por meio da sua palavra profética. Então receberemos revelações da palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Nos acompanhe. E hoje começamos então o primeiro estudo de uma série de muitos estudos. E a temática desse primeiro estudo bíblico é sobre a doutrina da morte. Nós vamos aprender o que é morte, a origem da morte, os 3 tipos de mortes que existem à luz da palavra de Deus. Essa doutrina nós podemos estudá-la tanto através da antropologia bíblica quanto da escatologia. Então, como nós queremos estudar as profecias, nós vamos começar então pela doutrina da morte e depois o estado dos mortos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E para isso eu vou ler o livro do começo de todas as coisas, o livro que deu origem a todas as coisas, que narra o início de todas as coisas, que é o livro de Gênesis, capítulo de número 2 e os versículos 16 e 17, que nos dizem assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem, certamente morrerás. À luz das Escrituras, o plano original de Deus, não havia morte. Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, e quando falo homem, a espécie humana, para a eternidade. Porém, o pecado, que foi a maior tragédia, arruinou esse plano, mas também não pegou Deus de surpresa. Deus tinha, então, já em mente o plano de restauração do homem em seu estado pecaminoso. Então nós vamos falar da morte, porque o ser humano, nós somos os únicos seres aqui na Terra que vivemos e sabemos que um dia vamos morrer. Então, à luz desse texto sagrado, Deus baixa um único mandamento para o primeiro casal, Adão e Eva no Éden, para que através da observância desse mandamento, Deus demonstrasse ao homem a sua soberania, a sua vontade soberana, não é? E para que o homem entendesse que ele era servo e que Deus é Senhor. E então o homem voluntariamente, Adão, espontaneamente, ele pecou. E entrou então a morte no mundo dos homens. Então vamos ler, à luz da palavra. Deus diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente
morrerás. E então, certamente morrerás. Esta palavra morrerás acompanha o homem desde a queda até o último dia da história da terra. A morte reinará no mundo dos homens. Então, nós vamos falar dos 3 tipos de mortes que o pecado deu origem. Romanos 3, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. E vamos ler Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12. A origem da morte foi uma consequência direta do pecado do homem. Diz Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12 assim. Nos acompanhe, porque nós teremos muitos estudos bíblicos para entendermos a palavra do Senhor nosso Deus numa amplitude maior. 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a origem do pecado, a origem da morte vem diretamente do pecado do homem. E todo ser humano, ao nascer, depois da queda, nasce espiritualmente morto. Por isso a necessidade de ter Cristo Jesus, que é a solução para a morte espiritual do ser humano. Então, o primeiro tipo de morte que entrou no mundo dos homens foi a morte espiritual. Deus disse para Adão, disse para Eva, certamente morrereis. E a pergunta é, e eles morreram no dia em que eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal? Morreram. Vamos ler Gênesis capítulo 3 e o versículo 8, que nos afirma isto. 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Antes de pecarem, a presença de Deus era refrigeradora, imprimia-lhes segurança, confiança, mas depois que pecaram, a presença de Deus era ameaçadora, trazia um senso de julgamento, porque agora o homem estava morto espiritualmente. Então nós vamos falar dessa primeira morte, a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual, ela pode ser vivenciada enquanto o homem está vivo fisicamente. Então, se a pessoa não tem comunhão com Deus, ela está separada do relacionamento com o Senhor Deus. E isso é chamado de morte espiritual. Então, a morte espiritual é não ter relacionamento e nem comunhão com Deus. Mesmo a pessoa vivendo fisicamente, se ela não tem comunhão com Deus, ela está morta espiritualmente. É isso que diz o texto, e era essa a nossa condição antes de Jesus Cristo entrar em nossas vidas. Efésios capítulo 2 e o versículo 1 nos diz assim, Efésios 2, verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então essa é a primeira morte, a morte que desliga a comunhão do homem com o seu Criador, com Deus. E tem solução para a morte espiritual? Tem solução para a morte espiritual. Quando o homem ouve a palavra de Deus, o homem morto espiritualmente, ele ouve a palavra de Deus, crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então ele é vivificado. E esse processo de vivificação começa no espírito do homem. Então o espírito do homem que estava sem relacionamento com Deus, ele é vivificado pela uma operação poderosa do Espírito Santo, chamada de regeneração
ou um novo nascimento. E isto é efetuado por dois grandes agentes de Deus: a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, e pela ação poderosa do Espírito Santo. Então, nesse momento, o pecador que estava sem vida espiritual, ele é vivificado. E aí começa então toda a história, uma nova história, um recomeço entre esse pecador regenerado e Deus. Muito bem, esse é o primeiro tipo de morte, a morte espiritual. A segunda morte que entrou, o segundo tipo de morte que entrou no mundo dos homens, a morte física. Vamos ler, capítulo 3, versículo de número 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, certamente morrerás. Começa então a acompanhar a história de todo ser humano. E quando é que o ser humano começa a morrer fisicamente? Exatamente no dia do seu nascimento. Um certo filósofo disse que o ser humano é um objeto que a parteira entrega ao coveiro. Uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, mas olhe só o que diz Gênesis. A primeira morte foi a morte espiritual. A segunda morte é a morte física. Capítulo 5 de Gênesis. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. 930 anos. O primeiro homem, faltaram-lhe 70 anos para alcançar 1 milênio, 1000 anos de vida física. E aqui esse capítulo 5 de Gênesis, ele é conhecido como o império da morte, o reino da morte. Existem 3 palavras chaves desse capítulo 5. Viveu, gerou, morreu. E aqui nesse capítulo 5, um único homem, só Enoque, que não passou pela morte física. Enoque, ele foi trasladado, ele foi arrebatado para Deus e seu trono. Ele não passou pela morte física. Então, tem solução para a morte física? Tem solução para a morte física. E qual será a solução para a morte física? Todos aqueles que morrem em comunhão com Deus serão um dia ressurretos. Então, a ressurreição é a garantia de que a morte será vencida. A morte física também será vencida. A morte espiritual, ela é vencida quando a pessoa se rende a Cristo, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, então ela é vivificada. E aqueles que morrerem em comunhão com Cristo ressuscitarão. E quando será essa ressurreição? Nós vamos ler na palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, dá-nos a resposta. Então, no dia da vinda de Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em comunhão com Cristo ressuscitarão. Será a solução para a morte do corpo. Capítulo de número 4, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, os que forem ressuscitados com Cristo. E é interessante frisar aqui, os que morreram em Cristo ressuscitarão
no dia que ele vir para buscar a sua igreja. Então tem a solução para a morte física também, a ressurreição. Todos os corpos que estão nos túmulos ressuscitarão, será também a resposta de Deus para a morte física. E o terceiro tipo de morte que entrou no mundo dos homens é chamado na Bíblia de morte eterna ou de segunda morte. Então veja bem, a morte espiritual, a pessoa mesma vivendo fisicamente, ela pode, se não tiver comunhão com Deus, ela é espiritualmente morta. E a morte física é a separação do espírito e da alma do corpo. Escute bem isso, no momento da morte física, saem os elementos imateriais de dentro do corpo humano. Eu vou ler Gênesis 35, verso 18. E é muito interessante que isso se encontre no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis é os cemitérios das doutrinas. Todos os inícios das doutrinas da Bíblia se encontram no livro de Gênesis. Capítulo 35 e o versículo 18. E aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu. Raquel, quando deu à luz a Benjamim, ela morreu de parto. E olha, e aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu. E aqui a gente quer frisar algo importante, que existem ensinamentos que confundem a alma com o corpo. Muitos acham que a alma é sinônimo do corpo físico. E já o livro de Gênesis já faz essa distinção. E saindo-lhe a alma, porque morreu. Então isso é sinal de que a alma não é sinônimo do corpo físico, o corpo não é alma, a alma não é corpo. E o ser humano, ele foi criado uma unidade composta por 3 elementos distintos: corpo, alma e espírito, que na teologia é conhecido como a tricotomia do ser humano. O homem como ser uma unidade composta por 3 elementos distintos. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, e ele deixou claro que o ser humano, ele é uma unidade composta por 3 partes diferentes. 5, verso 23 de 1 Tessalonicenses nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, o escritor aos Hebreus também diz que o ser humano, ele é uma unidade composta por 3 elementos distintos. 4:12 de Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceba, juntas e medulas diz respeito ao corpo, ao físico, ao material, e a divisão, a palavra é tão penetrante que chega na divisão da alma e do espírito. Isso quer dizer que a alma não é espírito, espírito não é alma, porque senão o escritor sagrado seria redundante, tanto aqui como na carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o verso 23. Então, no momento da morte física, se desincorporam esses 2 elementos imateriais. Em estudos posteriores, nós vamos então identificar o que é o espírito humano e o que é a alma humana. Então existem 3 palavras gregas para essa tricotomia. Corpo é soma, alma psique
e espírito pneuma, não é? Então, são coisas distintas e nós vamos aprender durante todos esses estudos bíblicos. Então, vamos falar então do terceiro tipo de morte. Esta morte, ela é irreversível. Não tem remédio mais para ela, que é a morte eterna, chamada nas Escrituras, principalmente no livro do Apocalipse, de segunda morte. Vamos ler Apocalipse 2, versículo de número 11. Segundo capítulo, versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então a morte eterna é chamada de segunda morte. E o que é esta segunda morte? As pessoas que estão mortas espiritualmente, sem relacionamento com Deus, sem comunhão com Deus, que não tem o senhorio de Jesus Cristo, quando deixa essa existência terrena, então entra para a segunda morte, que é a eterna separação entre Deus e aquele pecador que viveu aqui como se Deus não existisse. Então, Apocalipse 2, verso 11 e também o 20, verso 6, confirma que esta morte, a morte eterna, chamada também de segunda morte, é a eterna separação entre o pecador que deixou esta vida pela morte física sem comunhão com o Senhor. Capítulo de número 20, verso 6 de Apocalipse diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm poder, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Entenda como isso é sério, não é? Então escute bem, todo ser humano sabe que um dia ele vai morrer, ou mais cedo ou mais tarde. Aí a necessidade de viver Cristo, porque nós podemos sair daqui da terra a qualquer momento por duas grandes experiências, através da nossa partida ou através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro assunto nosso nessa série de estudos bíblicos. Tem solução para a morte espiritual, tem solução para a morte física, mas não tem solução para a segunda morte, a morte eterna. E eu quero então deixar um questionamento para os nossos inscritos, as nossas inscritas, não é? Eu quero deixar um questionamento para que vocês interajam conosco no canal Alvorecer Profético. A pergunta é a seguinte: e as pessoas que morreram, que morrem e que morrerão sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo? Qual será a sorte, a situação dessas pessoas? Aqueles que deixam esta vida sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Qual será a solução? Tem solução para eles? Qual será a sorte deles? Qual o destino deles? Nos ajude aí interagindo conosco, inscritos e inscritas, para edificação de todos nós, tá bom? Deus abençoe.